Olá, meus amores. Bem, hoje a gente vai começar o capítulo 15 de Mateus, continuando Mateus, do Novo Testamento. A tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Na leitura de hoje, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi quando os fariseus e os escribas questionaram Jesus o porquê os discípulos não lavavam as mãos antes de comerem o pão. E Jesus retrucou, né? Falou com eles, questionou-os. Eles falam sobre não cumprir uma tradição, mas eles faltam com o cumprimento dos mandamentos de Deus, de um dos mandamentos de Deus. Então, mais à frente ele chama de hipócritas, porque uma coisa que não é pecado, eles colocam como se fosse. Mas o pecado, né, que no caso aqui o exemplo que ele dá é honrar pai e mãe, eles não cumprem, né, ou justificam e não consideram como pecado. Então, o que é pecado, eles não consideram pecado. E o que não é pecado, eles consideram como pecado. É uma hipocrisia. Trazendo assim para os nossos dias, né, trazendo para a gente, às vezes a gente deixa passar um elefante, né, um problema gigante ou algo muito ruim e algo pequeno que não seria um pecado, a gente não deixa passar, né? No dia a dia, às vezes, a gente também toma algumas atitudes desse tipo.
é tolerante com o pecado, mas não é tolerante com algo mais simples, né? E o outro trecho também que me chamou a atenção foi o versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, o que a gente recebe não é o que contamina é o que sai, né? E aí ele continua, o versículo 14, que ele fala assim: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, assim, o que eu entendo, né, no meu entendimento, esse trecho, é como se devemos ter cuidados quem está nos guiando, porque se a gente for guiado por um cego, a gente vai estar indo para um caminho que não é o caminho de Deus. Então temos que ter muito cuidado, voltando àquela parte que a gente já leu, com relação aos falsos profetas. Então temos que ter muito cuidado quem realmente está sendo nosso guia, né? E nossa base de questionamento é a Bíblia. Então, a ideia é realmente escolher bem, né, os pastores que vão nos guiar, para que não sejam falsos profetas e nos guiem, né, para a cova, para cair na cova. No versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, ele está intensificando essa questão do pecado no sentido de que o que a gente tem dentro da gente é o que a gente coloca para fora. Então a gente tem que se perguntar sobre o que nós temos dentro de nós, o que a gente está colocando para fora. A gente está colocando coisas boas, né? Ou a gente está insistindo nos erros? Porque errar, todo mundo erra, mas a gente está insistindo no erro. O pecado não é ser tentado, o problema é desejar, é cair na tentação, porque ser tentado, a gente vai ser tentado o tempo todo. O problema é, a gente vai cair em tentação? Não pode. Temos que resistir. E isso vale para tudo. Vale para um vício, né? Se a gente tem o vício de algo, né? De álcool, de drogas, o problema não é que passem com drogas na nossa frente. O problema é a gente desejar, o problema é a gente usar, o problema é ir adiante. Mesma coisa com o adultério. Pode passar milhões de pessoas mais bonitas até se esfregar e se insinuar. O problema não é esse, o problema é a gente desejar aquilo pra gente, né? Querer ter aquela pessoa. Então, o problema está no que sai do nosso coração. Daí é que surge o pecado. O pecado é o que vem do nosso coração. A gente está desejando que outra pessoa que não deveríamos, a gente está desejando fazer uso de entorpecentes que não deveríamos.
Então, a questão é, o que está vindo do nosso coração? O que a gente está desejando, né? Então, temos que ficar muito atentos com o que sai do nosso coração pela nossa boca. Temos que ficar muito atentos, porque isso é o que nos faz pecar, é o que a gente tem no coração. E ele frisa muito bem sobre os maus pensamentos, porque do coração procedem os maus pensamentos e todos os pecados. E aí ele reforça no final dizendo: são essas coisas que contaminam o homem. E então comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, isso é só uma regra de etiqueta, de segurança alimentar. Então a gente tem que começar a distinguir o que é uma regra da sociedade, que tipo assim, se a gente não fizer, a gente não vai estar desobedecendo as leis de Deus. A gente simplesmente não está fazendo aquelas regras de etiqueta da sociedade. Mas desobedecer uma lei divina, isso sim é complicado. Isso sim é que realmente tem um peso maior. Então, uma coisa pequena, sim, não é que a gente não vai cumprir as regras da sociedade, regras de etiquetas, não é isso. Mas a gente tem que dar pesos, né, ao que realmente tem peso. A gente não vai morrer se não cumprir uma regra de etiqueta. Agora, não cumprir um mandamento de Deus, isso sim tem um peso grande. Então, eu não vou matar, eu não vou ofender meu próximo, eu não vou desejar outras pessoas, eu não vou consumir conteúdos pornográficos, que é uma forma de adultério, eu não vou me drogar, porque eu tenho que preservar o corpo e a alma. Então, assim, a gente precisa só refletir sobre isso. O que realmente tem peso perante Deus e o que simplesmente é uma regra, né, da sociedade, para que a gente não seja como os escribas e os fariseus, de sermos hipócritas, né, de colocarmos o mesmo peso para tudo e agir com hipocrisia. Então, por hoje é isso. Eu acredito que da leitura de hoje, vocês podem contribuir com alguns comentários, né, com relação a ideias diferentes, a outros trechos que lhes chamaram mais atenção, porque esse trecho é muito bom, muito bom. Eu só não quero ficar com um vídeo muito longo, mas dá para a gente falar muito, muito tempo. Então, eu deixo para que a gente faça uma troca pelos comentários, ou por aqui ou pelo WhatsApp. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.